Senador, obrigada pela presença aqui. Queria começar falando da defesa, né, do ex-presidente Bolsonaro, que teve até essa quinta-feira para apresentar seus argumentos contra a denúncia apresentada pela PGR, que o indica como o grande líder da tentativa de golpe. Queria saber do senhor como é que o senhor vê esse processo até agora. Bem, eu creio que o Supremo deveria fazer algo, talvez não esteja nos seus planos e provavelmente não irá fazer, mas seria o melhor. Tanto para a gente ter um julgamento justo, mas também para a própria imagem do Supremo, mandar esse caso para a primeira instância. Por quê? A impressão que todos têm é que esse é um jogo jogado, que os ministros já têm a sua convicção de que teria havido uma tentativa de golpe e que o Bolsonaro seria condenado. Espero que isso não seja realidade, mas essa é a impressão geral. Se mandar para a primeira instância, vai ser julgado por um outro juiz, com técnica, vamos dizer assim, com aparência de imparcial, porque não é só a imparcialidade importante, mas a aparência do imparcial também é fundamental. E no fundo, se a gente for ver a denúncia, somente um denunciado tem hoje mandato, que é o Alexandre Ramagem, e portanto tem foro privilegiado, os demais já não têm. Só que mesmo para o Ramagem, os atos que lhe são imputados são anteriores ao exercício do mandato do deputado federal. Então, pela jurisprudência do Supremo, isso não atrairia o foro privilegiado. Quanto aos demais, a jurisprudência do Supremo era no sentido de que acabou o mandato, perde o foro privilegiado. E eles mudaram ano passado, final do ano passado, num caso que, a meu ver, foi também um julgado que aparenta ser de ocasião, para fixar essa competência deles agora. Então, melhor para todo mundo seria o Supremo se livrar disso, manda para a primeira instância, vai poder ainda se debruçar sobre isso num eventual recurso e vai dar aquela sensação para a população de que não é um jogo de cartas marcadas. Não creio que o Supremo irá fazer isso, mas seria o melhor para a própria instituição evitar entrar nesse caso tão politizado. Até porque, Marcelo, alguns ministros já deram declarações sobre esse caso, ou sobre o próprio acusado, o ex-presidente Bolsonaro. Então, um ministro falou, equiparou o Bolsonaro a um demônio. Quanto à isenção ainda, Vossa Excelência fez afirmações tipo, Bolsonaro é um serial killer, né? É o próprio demônio. Olha, Bolsonaro hoje lidera seguramente a metade da população brasileira que vota. Foi constatado nas últimas eleições, o país está polarizado. Vossa Excelência acredita que, caso seja ministro do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência terá isenção para julgar o presidente Bolsonaro ou aqueles que têm uma questão ideológica com afinidade com o bolsonarismo? Vossa Excelência também afirma, recentemente, em uma entrevista que deu, de que o bolsonarismo para Vossa Excelência é mais perigoso do que traficantes, né, do que marginais perigosos. Então, esse tipo de abordagem depreciativa depõe contra a imparcialidade necessária que um juiz deveria ter. Queria que Vossa Excelência comentasse a respeito dessa situação. Como é que vai julgar e dizer que está sendo um julgamento imparcial? Outro ministro figura ali como uma possível vítima, nos termos da acusação, de um plano lá de sequestro ou coisa parecida. Também vai gerar questionamento sobre imparcialidade. Então, o melhor seria mandar para a primeira instância e resolve esse problema. Agora, no material que foi apresentado pela PGR, o senhor vê fortes indícios de tentativa de golpe, inclusive com a participação do ex-presidente Bolsonaro como líder desse processo? Eu não posso fazer uma avaliação de mérito profunda, porque assim, eu não vivenciei os fatos, eu não conheço ali todas as provas. O que eu posso dizer é o seguinte: quando eu estava na CPMI do 8 de janeiro, e nós vasculhamos ali material probatório, tivemos acesso a depoimentos, e vendo agora também a própria denúncia, tem uma dificuldade em se relacionar o 8 de janeiro com o que aconteceu antes. Então chega um momento que a denúncia dá mais ou menos um salto, dizendo que o 8 de janeiro, aquelas manifestações, foram algo orquestrado. Não me parece que existem provas ou evidências suficientes para se fazer esse tipo de afirmação. E boa parte da opinião pública questiona. Até ministros do próprio governo, o próprio ministro Múcio, declarou publicamente
que ele não vê o 8 de janeiro como um golpe, mas um extravasamento de uma multidão que se descontrolou. Aquelas invasões, depredações foram erradas. Mas dizer que aquilo teve um maestro, que teve um mentor, falta pelo menos elementos probatórios sobre isso. Se é isso que aconteceu, eles não vieram à tona até o momento. E se esses elementos não vieram à tona até o momento, normalmente o que se presume é que não houve. E de fato, a meu ver, ali foi uma multidão que fez um ato deslocado, reprovável, porque não pode invadir prédio público. Assim como a gente é contra a invasão de terra, não dá para defender que se invada e destrua patrimônio público. Mas dizer que aquilo foi parte de um plano de golpe é um pouquinho difícil e não existem provas sobre isso. Aí o que aconteceu antes? O debate vai ser, bem, golpe não houve, senão nós saberíamos, cá entre nós, né? O que teve até ali foi uma tentativa ou ficou no plano da cogitação? Um plano que não foi adiante? Vai ser esse debate que vai ser feito dentro ali do Supremo Tribunal Federal. Eles vão sopesar as provas, as evidências, vão ter que fazer uma avaliação. Enfim, mas o 8 de janeiro, a meu ver, claramente não tem provas de que aquilo foi resultado de algo planejado. Se surgir essa prova, posso até morder minha língua, mas até o momento não existe. Agora, o senhor defende, né, tem alguns projetos e discussões acontecendo no Congresso para anistiar os condenados do 8 de janeiro. O senhor defende algum tipo de anistia? Eu tenho sido defensor de anistia para os manifestantes do 8 de janeiro. Por quê? Porque as penas que foram aplicadas foram absolutamente desproporcionais. Então você pegar uma senhora lá, Fátima, né, que ficou com Fátima de Tubarão, senhora que se excedeu, fez coisa errada, destruiu o patrimônio público, motivada, né, com motivações ali erradas, mas 17 anos para uma pessoa dessa, que se excedeu na turba, na violenta emoção, não tem justificativa. Aquela senhora, outra, mais jovem, a Débora, né, que chamam cabeleireira, que pintou a estátua lá do Supremo Tribunal Federal de batom, com filhos pequenos, 17 anos de prisão, não se justifica essa desproporção entre o fato e a sanção. E eu até tive a oportunidade, Marcela, de falar com alguns ministros do Supremo e dei essa opinião. Olha, essas pessoas erraram, mas a pena não pode ser desproporcional. Do contrário, o que vai acontecer? Vai uma inversão, que ninguém aprovava as ações dos manifestantes do 8 de janeiro. Quando aconteceu, todo mundo viu aquilo como errado e dava razão para o Supremo. Ao Supremo deu essas sanções pesadíssimas, inverteu a lógica. Os vilões viraram os ministros do Supremo e as vítimas aquelas pessoas que foram apenadas de maneira desproporcional. O que eu defenderia? Uma pena curta de prisão ou uma pena de prestação de serviço. Mas como vários deles já foram condenados, vários deles estão com prisão preventiva de 3 anos, agora é hora de uma anistia geral para eles. Manter talvez a condenação, se for o caso, mas tirar essas pessoas da prisão, que não se justifica por razões políticas que essas pessoas sejam punidas com essa severidade. A meu ver, tem um grande erro aqui, que é confundir o 8 de janeiro com o golpe militar de 64. Então tem gente que quer descontar, né, o fato de não terem sido punidos os abusos lá da época do regime militar, quer descontar nessas pessoas, do 8 de janeiro. Não tem nada a ver. Cada pessoa tem que responder pela sua própria culpa. A individualização da responsabilidade. E tem pessoas que pensam em punir severamente esses, pensando em 26, no que pode acontecer em 26. Não é justo você tratar uma pessoa como um instrumento para outra finalidade. Então eu defendo sim a anistia, se colocar em pauta, eu voto a favor da anistia por 8 de janeiro e voto sem qualquer sombra de culpa de estar achando que está fazendo coisa errada. E veja que eu sempre fui um juiz, quando era juiz, muito severo. Inclusive, tem um projeto na Câmara que abre brecha, ainda não está definido o texto, mas até abre uma brecha para o ex-presidente Bolsonaro ser anistiado. O senhor defende também a anistia do ex-presidente? Essa é uma outra discussão, né? O que eu defendo particularmente para o
ex-presidente Bolsonaro e os demais acusados, é um julgamento justo, que, a meu ver, não deve ser no Supremo Tribunal Federal. Não porque os ministros, né, tenham, vamos dizer assim, algo negativo em relação a eles, mas pelo ocorrido, pelas declarações que alguns fizeram, a aparência do julgamento justo não deve ser lá, não será lá, não acontecerá lá. Então, o que a gente defende é que eles tenham todo o direito de defesa num julgamento técnico imparcial de primeira instância. Em relação aos manifestantes que já foram condenados, a meu ver também erroneamente, no Supremo Tribunal Federal, que não tinha competência, já que nenhum deles tem foro privilegiado, o que eu defendo é a anistia. Agora, mais então do que, de fato, a justiça, o senhor também defende pela repercussão do caso, a aparência que tenha essa aparência justa, é isso? Precisa ter o devido processo ampla defesa. Eles não podem entrar num processo com aquela percepção, que é uma percepção generalizada, de que já estariam condenados no Supremo Tribunal Federal. Isso é ruim, né, para qualquer julgamento, isso é ruim para a imagem do tribunal, para o Supremo Tribunal Federal. É por isso que eu defendo particularmente que seja feito isso em outra corte, na primeira instância, e há argumentos jurídicos para se colocar na primeira instância. Primeiro, só tem um deles que exerce mandato hoje e a eles são imputados fatos anteriores ao exercício do mandato. E até pouco tempo atrás, meses, a jurisprudência do Supremo era que, não tendo mais mandato, perde o foro privilegiado. Aliás, o que eu tenho defendido também, Marcelo, acabar com o foro privilegiado para todo mundo. Todo mundo tem que ser julgado como um cidadão, qualquer outro cidadão, em julgamento em primeira instância, com recurso. Esse julgamento direto no Supremo Tribunal Federal, senador, deputado, ministro, presidente da República, é uma anomalia não republicana. E no Senado Federal, a meu ver, gera também uma relação não muito saudável entre os senadores e o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Não, porque o presidente indica o ministro, e aí o senador vai lá aprovar ou não o ministro, alguém que vai eventualmente depois, numa eventual acusação criminal, ser o seu julgador. E vice-versa, entendeu? Então, a meu ver, é melhor tirar isso do Supremo Tribunal Federal. Pode gerar uma relação não saudável, tá? E nós estaríamos, de certa maneira, também privilegiando o princípio da igualdade, que é o princípio maior de qualquer república, que é tratar todo mundo de maneira igual, pelo menos no que não sejam diferenciados. Uhum. Eu não vejo por que um senador, ou um deputado, ou um ministro tem que ter um tratamento privilegiado em relação a um cidadão comum que é acusado de crimes. Agora, em 26, né, que o senhor estava até citando que o objetivo do senhor tal é derrotar o PT. A direita, não dá para saber ainda se o ex-presidente vai ser candidato ou não, se ele vai conseguir reverter esse processo de inelegibilidade dele. A direita tem muitos candidatos, tem muitas frentes. Essa direita fragmentada não é ruim para você conseguir ter um candidato competitivo para bater o presidente Lula ou quem for no lugar dele, caso ele não seja candidato? Primeiro eu só quero fazer um apontamento aqui. Eu sou contra, né? Vou trabalhar para que o governo PT não continue, não tem nenhum rancor na questão pessoal, embora volte e meia o PT venha me ofender, eu venha mentir sobre a Lava Jato, mas é uma questão objetiva. Se o governo fosse bom, nós não estaríamos discutindo 2 anos antes de terminar quem serão os candidatos. Seria natural a reeleição do Lula, né? E ninguém estaria se colocando muito como um possível candidato. O governo é tão ruim que ele não pode continuar. A gente precisa ter mudança, precisa ter um rumo para o país. O país hoje está à deriva, perdido, a gente não vê avanço em nada, nem internacionalmente. Mas eu concordo, né, Marcela, que o ideal seria que tivéssemos um candidato convergente ali dentro da direita, aumentaria as chances de ganhar do PT em 2026. Vamos ver se isso vai ser possível dentro dessas discussões no campo da direita. O senhor escreveu, para a gente encerrar, um artigo falando sobre essa mudança na geopolítica mundial com a chegada de Donald Trump
essa política mais expansionista dele e os riscos também que essa mudança pode trazer, inclusive para o Brasil, o que o senhor indica e sugere que tenha mais investimentos, que deveria ter mais investimentos na área da segurança nacional. Como é que o senhor vê isso? Bem, eu não quero ser alarmista e não tem nenhum motivo para ninguém ter pânico, mas nós estamos vendo talvez o início de uma nova ordem mundial, alianças que nós imaginávamos que eram inabaláveis, hoje em discussão. Por exemplo, os Estados Unidos sempre foi um aliado tradicional da Europa Ocidental, dentro do formato de defesa da OTAN. E hoje os Estados Unidos que se aproxima de um debate da Rússia, contrariando esses países ocidentais, principalmente em vista ali da Ucrânia. E falando coisas sobre Groenlândia, sobre o Canal do Panamá. O Brasil é um país que está dentro desse ambiente das democracias ocidentais, embora nós mantenhamos boas relações com o mundo inteiro, inclusive comerciais muito intensas com a China. Mas acho que a grande lição do momento é que nós não podemos confiar 100% na continuidade do que nós temos visto desde 1945. Então, o melhor para nós estarmos preparados para os desafios desse mundo novo é investir na nossa própria defesa. Foi a frase do Friedrich Merz, que é o líder da CDU, que é o partido que ganhou as eleições na Alemanha, agora, e provavelmente ele vai ser o próximo primeiro-ministro. E ele disse, olha, a Alemanha tem que investir, a Europa tem que investir na sua defesa. Não pode mais ficar tão dependente dos Estados Unidos. Com eles, melhor, mas tem que ter alternativas de poder caminhar por suas próprias decisões. E acho que o Brasil é a mesma coisa. Somos um aliado tradicional dos Estados Unidos e devemos continuar sendo. Mas nós temos que fazer a nossa lição de casa. E o grande problema nosso, nossos gastos com as Forças Armadas, nossos gastos com defesa, são muito modestos. Em torno de 1,1%, pelo menos dados de 2023, do PIB, quando a média mundial é 2,3%. Então nós temos que aumentar nossos gastos militares. A gente sabe que nem sempre isso é visto com muita simpatia, ainda mais num país com tantas carências, mas a meu ver seria um passo necessário para nos dar mais segurança e estabilidade nesse mundo que hoje nos traz uma série de preocupações. Muito bem, a gente conversou com o senador Sérgio Moro, pela União Brasil do Paraná. Senador, muito obrigada pela presença do senhor aqui e até uma próxima. Foi um prazer, Marcelo, falar com você, com todo mundo, e estamos sempre à disposição, né? Esse tema da defesa é um tema que a gente tem, que é suprapartidário, né? Isso é um tema importante, mas acho que a gente tem que discutir seriamente isso nos próximos 2 anos.